Sejam bem-vindos a mais um devocional e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o convite, à santidade que está lá nas cartas de Pedro e a gente vai começar falando do capítulo 2, tá? O começo do capítulo 2, na verdade essa exortação ela começa já a partir do meado do primeiro capítulo, mas nós hoje vamos tratar em especial dessa primeira parte no capítulo 2, tá? Porque ele é mais explícito. Então, eu te convido a fechar os seus olhos e a chamar Deus para se fazer presente nesse momento. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós te buscamos, ó meu amado. E nesse momento, Senhor, nós pedimos que a sua palavra seja ministrada sobre nós. E que nesse instante, sou apenas um canal daquilo que o Senhor anseia que nos sirva de aprendizado e que encha os nossos corações. Fica conosco, Senhor, porque muito precisamos de Ti. Em nome de Jesus, nós já agradecemos. Amém. E nesse capítulo 2 é dito assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aqui eu já faço uma pausa ao final do verso 4. Primeira coisa que Pedro está convidando, aos estrangeiros dispersos no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que é o povo para quem ele envia essas cartas, esse primeiro grupo de cartas, por isso que é o primeiro livro das cartas de Pedro. Ele está convidando esse povo a se libertar dos maus comportamentos, dos comportamentos que são reprovados por Deus, A malícia, o engano, ou seja, a mentira, a maldade é mentira, o fingimento, que também é mentira, a inveja, que é você desejar, o que não é seu, e todas as murmurações, ou seja, reclamações, tudo aquilo que você reclama é contra a palavra de Deus. É o oposto de ser grato. Ser murmurador é o oposto de ser grato. E desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. O que ele está querendo dizer aqui? Um estilo de vida movido pela razão, pela lógica e não pela emoção. Eu já falei aqui anteriormente, salvo engano, mas pelo menos toda vez que eu falo um pouquinho da palavra de Deus, eu venho trazendo essa mensagem de que nós devemos buscar uma vida mais racional e menos emocional, porque é através das emoções que o inimigo tem porta de entrada, ele consegue invadir através das frestas e manipular o nosso estilo de vida, e manipular o nosso viver e nos colocar em situações pecaminosas, ainda que sem uma consciência de que estamos ali cometendo delitos, com relação ao que o Senhor, nosso Deus, espera de nós. E prova de que é importante que a gente viva de forma racional, nós temos aí toda a jornada de Cristo, aonde se eu estiver faltando algum momento, há 3 relatos de que ele se conturba em espírito. 3 momentos que ele vai se conturbar em espírito. O que é se conturbar em espírito? É deixar a emoção vir à frente. O primeiro momento é quando ele quebra o templo que estava sendo utilizado de mercado. Por que ele quebra o templo que estava sendo utilizado de mercado? O zelo pela tua casa o consumará, eu acho que é esse versículo. Se não é,
exatamente essas palavras, eu já peço perdão, mas fala sobre isso, né? O zelo pela casa do Senhor consumará ao seu filho. E ali, naquele tempo, o centro das atividades já não era mais para Deus, era para o comércio, já era para o homem. Então aquele povo ali já estava em pecado. E Jesus se irou e quebra todo aquele templo, né? É uma passagem bem conhecida, a qual ele diz que era para derrubarem aquele templo que em 3 dias ele construiria um muito maior e que iria durar por, por muitas e muitas gerações, né? E ali é um dos primeiros momentos que ele já, de uma forma figurada, ele já fala sobre a sua ressurreição. E as pessoas questionam porque como que ele conseguiria fazer aquilo se aquele mesmo templo o qual ele estava quebrando e enxotando os mercadores ali que estavam, tinha levado 40 anos para ser edificado. Um segundo momento é quando ele vai ressuscitar Lázaro e ele chora, junto comovido com Maria e Marta. E é um momento que ele também se deixa tomar pela emoção. Eu imagino que seja por conta da aproximação também de que a missão dele já estava perto de se cumprir, o fim já estava próximo para ele, né? A jornada dele já estava se aproximando do fim, mas também porque ele precisou permitir a dor daqueles irmãos, né, que ele amava. E eu falo irmãos porque Lázaro também sofreu com a ausência de Jesus, ele estava enfermo, todos estavam esperando que Jesus chegasse durante a eternidade, mas ele vem para ressuscitar. E sabia-se que haveria grande alvoroço, que a perseguição iria aumentar e que as coisas iriam ficar mais estreitas, né? Trazendo aqui para a nossa linguagem. E um último momento é quando ele diz: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que a sua vontade prevaleça. Quando ele já estava para ser preso e crucificado e morto. E são os três momentos que eu me recordo, né, de toda a jornada de Cristo, em que ele percebe a alma dele conturbada, o espírito dele conturbado com emoções, mas ainda assim, ele de uma forma muito racional, ele faz o que precisa ser feito. Ele traz a ação necessária para aquela situação, né, para aquelas situações. E aí Pedro vem exortando esse povo e convidando para que sejam como meninos novamente nascidos, ou seja, sem essa sujeira no nosso comportamento, da inveja, da murmuração. Isso a gente vem absorvendo através dos hábitos e do ambiente em que a gente é inserido, né? E aí quando ele convida como meninos novamente nascidos, liberta-se de todo esse erro, todos esses enganos do passado, tudo que é disfuncional, e começa a buscar o leite racional, o verdadeiro, não falsificado, ou seja, buscar a verdade, buscar com profundidade o racional, e a partir disso, você provando de que o Senhor é benigno e chegando-vos para Ele, que é a pedra viva, ainda que tenha sido reprovada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E ele já fala de Cristo, né? Se aproxime-se dele, se alimente do que ele trouxe para nos ensinar, de todos os ensinamentos dele, de tudo que ele nos trouxe, porque a partir desses exemplos e dessas direções, a gente vai, de fato, viver de uma forma mais racional e usufruir e desfrutar de tudo que Deus nos deseja para nós, de tudo que Ele nos prometeu e além de tudo, e fazer tudo aquilo quanto Ele espera de nós. E eu acho que essa é a direção principal, porque até acima do desfrutar,
fazer e viver aquilo que Deus te convida a fazer e a viver é muito mais profundo, é muito mais importante, precisa estar como primícia do nosso viver, quando comparado a todo o resto, né? As suas promessas, a, as suas bênçãos, a sua abundância, porque Ele nos abençoa lá em Gênesis, ele já é dito que Ele abençoa o homem e dá autoridade para que Ele governe sobre tudo e todas as coisas que se movem na terra, né? E isso seria a gente buscar, né, o leite racional não falsificado, que é buscar a Cristo e os ensinamentos dele, se alimentar desses ensinamentos e se chegar cada vez mais a ele, porque ele foi eleito por Deus, foi tido como pedra viva, eleita e preciosa para Deus. E aí continua assim no verso 5: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundida. Tem muitas pessoas que acham que Pedro era essa pedra. Na verdade, Cristo era essa pedra. E quando há essa passagem, né, na, na história, nos evangelhos em especial, há um erro interpretativo ali, porque há ponto e vírgula, né? Há alguns pontos e vírgulas, e se você não ler de uma maneira com o português, a, a gramática e a pontuação exata, você confunde essa afirmação e acredita que Pedro é a pedra, né, de eleita e preciosa, quando na verdade é Cristo. Prova disso que Pedro está dizendo aqui nessas cartas. E verso 7: e assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Olha quanto que é profundo essa exortação à santidade e à obediência, né? E aí ele continua assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Só vamos seguir até aqui, porque é justamente o trecho que traz esse convite para a santidade, para uma vida santa, para uma vida íntegra, dentro dos mandamentos do Senhor Jesus, né, praticando o amor e a irmandade e a caridade e fazendo ao próximo aquilo que nós fazemos a que nós gostaríamos que fizesse a nós, que fosse feito a nós, né? E ele ainda diz que ele, ele faz uma comparação aos rebeldes e a nós. Em que momento? Quando ele diz que a pedra que os edificares reprovaram, esses foi o principal de esquina. É preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. O Senhor, ele mostrou que não adiantava ser religioso da boca para fora, que não adiantava seguir os mandamentos de Moisés, seguir um bom comportamento só do conhecimento, sem prática. E
É conhecida uma passagem que diz que a fé sem obras é morta, né? E por que é morta? Quietinha. E por que é morta? Porque você vai produzir baseado naquilo que você acredita. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se conhece. Está lá em Hebreus, vamos lá, voltar em Hebreus. O Senhor nos convida a voltar em Hebreus, então a gente volta. Ó. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, né? Então, é sobre essas experiências baseadas na fé, baseadas naquilo que a gente acredita. E se nós cremos nos ensinamentos de Jesus, acreditando que Ele é o Cristo, que Ele veio para nos libertar, declarando publicamente de que Ele é o nosso único Senhor e Salvador, e a gente conhece os ensinamentos dele, mas não pratica, será que a gente não está sendo desobediente e rebelde como os povos, como aqueles que viam Jesus como uma pedra de vergonha, de tropeço, de escândalo, de vergonha não, de escândalo, uma rocha de escândalo, uma pedra de tropeço, a pedra da esquina, e não a pedra preciosa e viva, como nós cremos? E uma vez que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, buscando uma vida santa, buscando uma vida de obediência e saindo das trevas para a luz de Deus, que em outro tempo a gente não era nada, mas a partir de agora nós somos o povo de Deus, alcançando a misericórdia dele. Será que vale a pena a gente continuar deixando a malícia, o engano, o fingimento, a inveja, as murmurações fazerem parte da nossa vida? Faz sentido a gente continuar alimentando isso ou sentido mesmo faz fazer a obra que o Senhor nos convidou a fazer? Se posicionando como povo eleito para fazer a obra. Que fica essa reflexão aí no nosso íntimo. E nesse momento eu te convido para a gente ir lá para o Salmo 121, fazer a leitura e a nossa oração de encerramento. Versículo 1. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa mensagem, por essa palavra. Que possamos, Senhor, segui-lo como pedra viva e não tê-lo como uma pedra de tropeço. Que possamos, através da purificação e da intercessão e do convencimento do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que venha sobre nós e que nos convença, que nos liberte de todo comportamento de inveja, de murmuração, de malícia, de contenda, de tudo que nos afasta do Senhor. Que possamos, Senhor, nos nossos momentos de desespero, nos nossos momentos em que sentimos perdidos, olhar para o alto e saber que o socorro vem de Ti. E nesse momento, Senhor, nós Te glorificamos e agradecemos por tudo que tem feito por nós, por tudo que tem nos alimentado, nos direcionado, e por todo o amor e toda a proteção que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Fica conosco, Senhor, porque precisamos de Ti, sem Ti nada somos. E Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
que você tenha se regozijado com essa palavra, que você tenha sido convidada a avaliar se você está vivendo de uma forma mais racional ou mais emocional e como que vai ser a sua rota daqui para frente. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo devocional.